Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Em Agora Engenheiro. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael Espíndola e venho aqui para falar com vocês sobre esse universo da construção civil de maneira geral. E hoje, um vídeo muito legal que a gente vai falar sobre como fazer um levantamento de material. Mas é uma forma de fazer o levantamento não propriamente de levantar item por item, mas mais sobre as perdas que a gente deve acrescentar na hora de fazer o levantamento, que é algo que a maioria das pessoas tem muita dúvida. Porque olhar o projeto e fazer o levantamento não é tão difícil, né? A gente tem que tomar cuidado com alguns detalhes, mas o mais difícil é aquilo que a gente não consegue ver. E ele precisa ser mensurado para estar no orçamento, para não furar, né, o nosso orçamento no final. Então é muito importante você tomar cuidado, prestar muita atenção nesse vídeo e assista ele até o final. Pessoal, se você chegou agora aqui no canal e ainda não segue a gente, siga o nosso canal, ative as notificações, ative o sininho lá para sempre receber novidades de novos vídeos no canal e agora Engenheiro. E se você ainda não deu like, dê like para ajudar a gente a entregar para mais pessoas esse conteúdo que a gente faz aqui de forma gratuita, sem cobrar nada de ninguém, para que vocês possam aprender alguma coisa e bater aquele papo com a gente sobre o universo da engenharia civil de forma geral. Se você não me conhece também, eu estou lá no canal rafaelespindola.eng, falando também no Instagram sobre engenharia civil e sobre esse universo, né, do estudante, do recém-formado, do engenheiro. Então, de forma bem tranquila lá no Instagram também. Então, se você não segue a gente, siga a gente para poder bater esse papo sobre engenharia. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre levantamento, mas não propriamente levantamento, como eu já falei. A gente vai falar sobre as perdas, né? O que eu devo considerar de perdas em alguns itens que são extremamente relevantes dentro da nossa obra. Eu vou citar aqui números que eu normalmente utilizo. Então, você pode, né, colocar aí também, com o passar do tempo, com a sua experiência, com os momentos de obra, o que você considera ou não. Eu vou falar mais do que eu considero na prática, né? E isso pode ser certo para um, errado para outro, eu estou exagerando. Gente, isso é pela base que eu normalmente faço de orçamento e depende também muito do processo da obra, né? A gente sabe que tem algumas obras que a gente vai ter, né, mais retrabalho, questão de mão de obra. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque essas perdas devem estar dentro do nosso orçamento e devem ser discriminadas principalmente no memorial de cálculo, para a gente lembrar também o que que a gente considerou a mais, né? O que que a gente levantou no projeto e o que a gente considerou de perda. Então, lá no memorial de cálculo é muito importante que elas estejam muito bem descritas lá para a gente não ter dor de cabeça. Primeiramente, um dos pontos importantes que a gente tem que colocar, normalmente a gente começa ali processo às vezes de demolição, de quebradeira, de alguma coisa, é que é muito importante você analisar o volume que você esteja fazendo de demolição e na hora de definir o volume de retirada desse entulho, né, normalmente é duas vezes o valor do volume de demolição inicial. Então, se você está considerando uma certa área, né, em metros cúbicos e tudo mais, você deve considerar no mínimo duas vezes esse valor na hora de fazer o seu orçamento. Então, essa é a primeira dica. Sempre considere o dobro no volume de retirada de entulho quando você for fazer demolição, porque isso normalmente pesa muito, principalmente no início de obra, e as pessoas costumam errar, tá? Muito cuidado na demolição de serviço. Outro detalhe que é muito importante, que é a questão da ferragem, né? A gente sabe que hoje a gente tem a possibilidade de comprar ferro, as barras, né, os vergalhões de aço, de que a gente vai utilizar para fazer as nossas armaduras, nossas ferragens e tudo mais, e tem a possibilidade de comprar elas também já com corte e dobra. Qual que é a diferença? Uma a gente compra o vergalhão lá de 12 metros e a gente vai cortar, dobrar, amarrar, fazer todas essas etapas dentro do canteiro de obras. E hoje a gente tem a facilidade de mandar o projeto, por exemplo, para uma grande empresa, né? E ele já vai mandar tudo cortado e dobrado. Basicamente, a gente vai fazer a amarração delas na obra. Então, a gente diminui muito a perda de material. Mas se você for comprar e for orçar isso quanto à produção de forma geral, né, que você vai produzir tudo isso dentro da sua obra, é muito importante você considerar em torno de 10 a 15% de perda de material. Por quê? Pensa, um vergalhão de 12 metros. Eu vou cortar ali para fazer uma viga, às vezes, de 10 metros ou vigas de 5. Às vezes, aqueles 50 centímetros, 40 centímetros, aquela ponta de ferro que vai ficar ali, a gente não vai utilizar ela para nada no primeiro momento, né? A gente tem sempre algum uso no final, mas no começo a gente não vai estar utilizando ela
para aquilo que a gente determinou que era para fazer, por exemplo, a armação da laje, da viga, do pilar e tudo mais. Se a gente não for considerando esses pedacinhos, lá no final vai faltar ferragem. Então é muito importante você considerar essa margem de 10 a 15% quando a gente fala sobre a parte de ferragem da nossa obra. Outro detalhe que é muito importante a gente considerar, agora já falando um pouquinho de alvenaria, é a questão dos vãos, né? Quando a gente vai medir, mensurar a alvenaria, a gente precisa saber o pé direito, vai pegar a metragem da parede ali, por aí vai, diferenciando, às vezes, algum tipo de alvenaria diferente, às vezes um elemento vazado, né? Mas, basicamente, falando de alvenaria, o que pode influenciar bastante na hora do orçamento é a questão das aberturas. Como assim aberturas? Hoje a gente trabalha com portas, esquadrias, janelas, de forma geral, muito extensas, muito grandes. Então, isso pesa muito na hora de fazer o orçamento. Por quê? Dependendo da abertura, né, se ela for menor que 2 metros quadrados, eu nem desconsidero, eu considero ela como se eu estivesse pedindo a metragem toda. Por quê? A gente tem desperdício de bloco, a gente tem desperdício de argamassa, e a gente tem uma coisa chamada requadro. O que é o requadro? É o acabamento que a gente faz em janelas, pilares, portas, que é aquele acabamento que a gente faz nas laterais, e isso dá muito trabalho. A mão de pedreiro não quer fazer, por quê? Porque ele perde na produção, né? Fazer a metragem da alvenaria por si só e depois rebocar ela é algo que gera produção. Ele faz muito durante o dia. Mas na hora que vai para esses pequenos detalhes e vai fazer, por exemplo, o requadro, ele perde muito tempo e ele não tem produção naquele dia. Então ele não gosta muito de estar fazendo. Então, quando eu tenho vãos de aberturas de esquadrias menores que 2 metros quadrados, eu não considero esse vão. Eu considero como se eu estivesse utilizando tudo, né, em alvenaria. Quando eu tenho vãos maiores que 2 metros quadrados, eu costumo desconsiderar, sim, né, descontar esse vão, porque hoje a gente trabalha com muitas aberturas, né, muitas portas, janelas extremamente largas, e isso é importante a gente considerar, né, nesses casos aí, com grandes vãos, que a gente vai ter um grande vazio ali, né, naquele espaço. Outro item importante que é muito diferenciado, muito difícil de mensurar, é a questão da tinta, né? As pinturas. A gente tem variações principalmente em virtude do tipo de acabamento. Com relação a variações, por exemplo, se vão ser portas de madeira, esquadrias de madeira, metálicas, paredes, o tipo de acabamento que a gente vai ter na parede, né? Como que está a qualidade também desse substrato, né? Como que ele vai receber essa tinta. Teve, por exemplo, esquadria metálica de madeira, teve um processo pré-pintura, né? A gente teve ali um processo de tratamento daquele elemento para depois reduzir o consumo. Na parede, a gente passou um selador para diminuir a absorção da tinta, né? Não passou, a gente vai ter um consumo muito maior. Então, esses processos precisam ser bem feitos antes para que a gente possa reduzir o gasto também na nossa tinta e na hora de orçar. Então, é muito importante que você considere esse tipo de substrato e considere esses outros tipos, né, de preparação para depois efetuar propriamente a pintura, né, de lixamento, de pasta seladora, de fazer alguma base ali, para que depois considere a pintura propriamente dita no seu orçamento. E essa pintura a gente vai variar muito em relação ao tipo da qualidade da tinta que o nosso memorial descritivo esteja solicitando. Então é importante a gente ver o rendimento dessa tinta que o memorial esteja pedindo para que considere quantas demãos a gente vai precisar fazer, né? O que é demão? Quantas vezes a gente vai ter que pintar a mesma parede? Às vezes eu dou uma primeira demão, não é o suficiente. Normalmente a gente está variando em torno de 2 a 3 demãos. A tinta precisa ser muito boa e o substrato está muito bem acabado para ser aceitável. Tem lugares que você dá 4, 5 demãos e não consegue ter um bom acabamento final. Então, varia em torno aí de 3 demãos para poder fazer esse tipo de levantamento no seu orçamento. Um outro elemento que tem uma perda de material muito grande é a questão de telhas, né? Material cerâmico, propriamente dito, a gente sempre vem com muitos produtos quebrados, então tijolo vem com muito problema. Se você for comprar tijolos, por exemplo, já pode pedir direto para quem estiver te fornecendo, para que mande meio tijolo, para facilitar, por exemplo, né? Já tem muitas empresas que já vendem metade meio tijolo, por quê? Facilita a questão de quebra. Porque se você pegar um tijolo inteiro e for quebrar ele na mão ali, né? Na, na colher, ou mesmo que seja na maquita, alguma coisa, você corre risco de perder muito material. E aí você não vai ter a quebra perfeita e tudo mais. Então já pode fazer efeito de pedir também metade desse tijolo para facilitar o andamento da sua obra e diminuir a perda. Mas materiais cerâmicos, que eu estava falando, como telhas, principalmente telhas cerâmicas,
a gente tem que considerar em torno de 5% de maneira geral para as perdas desses materiais. Normalmente a gente tem muito problema de queda, de quebra, na hora de fazer manutenção, de andar em cima do telhado, o pessoal quebra muita telha. Então, para finalizar, considerei pelo menos 5% de maneira geral. Então, a gente já falou aí com o aço em torno de 10 a 15%, né? Outro elemento são materiais elétricos, né? Fiação, principalmente. Fiação a gente tem muito roubo em obra. Então, não é só questão de perda, né? A gente sempre tem que considerar aí alguns imprevistos que acontecem no nosso dia a dia. E material elétrico, a gente sempre é muito alvo de roubo nas obras, então tem que tomar muito cuidado. Mas, tirando isso, a gente tem sempre um nível de pequenas diferenças, por exemplo, às vezes do projeto do que foi executado na obra. Às vezes desviou de um pilar, uma passagem que precisou dar uma volta um pouco maior. Então, normalmente eu faço uma variação aí de até 20%, né, do acréscimo que normalmente a gente consegue levantar em projeto, porque realmente a gente vai precisar comprar, porque realmente a gente desperdiça muito. E essas variações, elas vão até, inclusive, de quanto pedaço de fio que a gente vai deixar excedente em cada caixinha para poder fazer a amarração. Tem gente que deixa muito curto e isso dificulta o eletricista na hora de fazer ali a montagem do interruptor, da tomada, e tem outros que já deixam maiores. A gente tem elementos, por exemplo, né, na hora de fazer a ligação da fiação que venha alimentar a edificação propriamente, que algumas concessionárias pedem que a gente tenha sobra de fio dentro das caixas para poder fazer manutenção futura e tudo mais. Então, tem tantos metros de fio que tem que ficar dentro de uma caixa enterrada, por exemplo, né, como a concessionária em Goiás normalmente faz. Então, tem que se preocupar com esses pequenos detalhes para que não tenha dor de cabeça. Então, normalmente, a fiação, eu coloco normalmente 20% a mais por minha conta, porque normalmente tem dor de cabeça nessa parte e sempre falta. Porque quando a gente compra isso em grande quantidade, inicialmente, antes de começar a obra, a gente já tem que prever isso. E se a gente não considerar e não demonstrar que a gente considerou, pode ser que o engenheiro vai pedir duplicado. Então é muito importante deixar isso muito claro, que a gente está pedindo esse material a mais e já está orçando a mais. Porque se a gente não colocar no orçamento, com certeza vai faltar e o nosso orçamento vai estar furado. Outros elementos, né, que a gente precisa considerar são azulejos, né, ou porcelanato, de forma geral. Normalmente, rodapé, se a gente for considerar e não for colocar um item propriamente orçamento de rodapé, que hoje a gente já está usando muito, né, a gente considera em torno de 10% para acrescentar, pelo menos, a parte de rodapé. Se você já for fazer um item de orçamento só de rodapé, ok, ótimo. Mas se você for considerar somente perdas, é importante você analisar o projeto. Por exemplo, uma sala que seja, né, livre de pilares centrais e tudo mais, você tem um nível de perda de material menor. Mas você imagina uma sala, um galpão cheio de pilares, de pontos, né, de requadros que a gente possa ter, de desvios que vão gerar cortes. Então, com certeza, a gente vai ter um nível de perda de material muito maior. Então, a gente pode variar em torno de 10 a 15% nessa parte de cerâmica, né, azulejos, revestimentos, de forma geral. A parte de cimento, a gente pode variar aí quando a gente vai ter preparo de concreto e argamassa com betoneira em torno de 5% e sem betoneira em torno de 10%, porque cai fora, desperdiça, fica um pouco no caminhão, no dia não dá para utilizar, perde material muito porque você produz e acaba não conseguindo utilizar porque venceu, né? A argamassa, você chegou a hora do almoço, o pedreiro deixou a argamassa lá e perdeu, você não vai utilizar ela, vai jogar ela fora. Então a gente tem essas dor de cabeça. Então, se você for pensar em desperdício de cimento com betoneira, 5%. Se você for pensar sem betoneira, em torno de 10%. Blocos de forma geral, né? Blocos cerâmicos e de concreto. Se a gente não for considerar já na alvenaria, for considerar separado, né, a parte de transporte, manuseio e cortes, arremates, em torno aí de 5 a 10% também é bem legal de você estar posicionando. E mais do que esses números que eu estou falando, é muito importante, às vezes, com o passar do tempo que você vai tendo experiência, você mensurar como que a sua mão de obra na sua cidade e tudo mais trata com esses materiais, porque você vai acabar prevendo algumas perdas que às vezes a gente não comentou aqui. Então, eu tentei fazer alguma lista aqui, mais ou menos, de alguns itens mais relevantes para a gente poder falar sobre essa questão de desperdício de material que normalmente a gente tem na obra, desperdício em virtude de recortes, de quebra de material, de perda, de roubo, que é normal acontecer, né? Não seria normal, mas acontece na construção civil e a gente precisa computar isso no nosso orçamento, porque senão vai fazer falta lá no final. E aí é muito importante que você trate isso com muito cuidado
e é muito importante que você posicione isso dentro do seu memorial de cálculo para que as pessoas que vão analisar a sua obra, analisar seu orçamento mais para frente, saibam o que você lidou e o que você tratou de cada uma dessas etapas aqui separadamente. Então, hoje eu quis trazer para vocês, né, nesse momento de levantamento, de fazer o orçamento, quais os itens e quais as porcentagens que normalmente eu trabalho. Então, isso é muito importante ficar claro aqui, que essas variações podem mudar em virtude da sua experiência e até mesmo da tipologia da obra que a gente vai executando. Mas espero ter ajudado vocês que estão aí, né, iniciando, que podem utilizar isso como base, principalmente nos seus primeiros orçamentos. Para quem chegou até o final, agradeço muito e espero que vocês sigam a gente no canal E Agora Engenheiro, né? Ative as notificações sempre para receber novidades. E se você não me segue também lá no Instagram, siga rafaelespíndola.eng para bater um papo comigo sobre engenharia de forma geral. E te agradeço muito por ter ficado comigo até o final e espero você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.